Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Prontos para receber o alimento do céu? Põe a mão na sua Bíblia, feche os olhos. Senhor Jesus, Teu é o reino, poder, a honra e a glória. Que nesse momento a Tua palavra seja revelada para cada um que está aqui, os que vão me ouvir agora ao vivo online, pelo YouTube e pelo Facebook, pertos ou longe, para o Senhor não há diferença. O Senhor é Deus de perto e é Deus de longe. Os que estão longe, há muitas pessoas longe agora, no Rio de Janeiro, em várias cidades do interior de São Paulo, em vários estados do Brasil. Revela a Tua palavra, Senhor, os que estão agora assistindo. O abençoado Fábio, lá em Portugal, que me mandou vários áudios hoje. Revela a Tua palavra, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que o meu trabalho no Senhor não seja em vão, e que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia. Para a Tua glória, que o Senhor esteja selando esta última ministração com um selo especial do Espírito Santo, no entendimento de cada um que está aqui e os que vão ouvir essa ministração. Ó bendito Espírito Santo, eu peço a Ti para fazer aquilo que eu não posso fazer. Eu entendo que o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer, e é verdade. Por isso que eu rogo a Ti, em oração e intercessão, para que o Senhor dê o entendimento que o Senhor me deu, dê a revelação que o Senhor me deu, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir o Rei dos Reis, Jesus. Amém? Abençoados? Já que hoje eu quero falar, nessa última ministração, 22 e 23 de março, está registrado, 22 sábado, ontem às 18 horas, 23 domingo, hoje às 9 da manhã estivemos aqui, e agora às 6 da tarde. Agora são exatamente 19 horas e 35 minutos. E eu quero ficar registrado. Hoje eu quero falar, para selar esse entendimento, sobre a igreja espiritual. Vou te mostrar como que Paulo nos ensinou que é e deve ser a igreja espiritual. 1 Coríntios capítulo 14. Obrigado, Sara, por enquanto. 1 Coríntios 14, e preste muita atenção, eu orei para que Deus te dê entendimento e revelação. A igreja espiritual. Vamos ver, segundo o padrão de Paulo, segundo o apostolado de Paulo, como é ou como deve ser a igreja espiritual. 1 Coríntios 14, quem já achou, diga amém. 1 Coríntios 14, versículo 2 em diante. O que fala em língua, não fala aos homens, senão a Deus. Orei para que fique claro em todos e para todos.
Vamos falar sobre a igreja espiritual, como que é uma igreja espiritual. 1 Coríntios 14, verso 2. O que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Está entendendo? O que fala em língua, grava isso, ele não fala aos homens. Se ele falasse aos homens, aqui no Brasil ele ia falar em língua portuguesa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nos Estados Unidos e na Inglaterra ele ia falar em inglês. Good morning, good night, all right, hello. Ele ia falar em inglês. Então aqui não fala da língua natal. Português, alemão, japonês, não é a língua natal. Tanto não é natal porque Paulo disse que ninguém o entende. Se fosse inglês, ia entender. Apple, maçã. House, casa. Home, lar. Orange, laranja. Egg, ovo. E por aí vai. Então, se fosse uma língua inglesa ou uma língua portuguesa, os homens entenderiam. Mas Paulo disse que ninguém o entende. Então, não é uma língua natal. Quem está entendendo? Porque se fosse uma língua natal, o alemão ia entender o alemão, o inglês ia entender o inglês e o brasileiro ia entender o português. Mas Paulo diz que ninguém o entende, então não é uma língua natal. Por isso que está escrito em Isaías 28, língua estranha. Por isso que está escrito em Marcos 16, língua estranha. Estranha por quê? Porque ninguém conhece. Coríntios 14, 2, o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito, está claro? Fala mistérios. Versículo 3. Mas o que profetiza, então o verso 2, Paulo explica o que é falar em línguas. Não fala com os homens. Ninguém o entende. Em espírito fala mistério com Deus. No verso 3 ele já fala, mas o que profetiza, o que é profetizar? É falar aos homens para edificação, exortação e consolação. Olhem para mim, é isso que é profetizar. Diferente de profetadas. Profetadas que tem nas igrejas pentecostais. Espero que nosso meio não haja, não tenha. Profetadas. Coisas que vêm da carne, coisas que vêm da cabeça. Profetadas. É diferente de profetizar. O que profetiza, para quem não sabe o que é profetizar não é falar coisas do além. Coríntios 14, 3. O que profetiza, fala aos homens. Verso 2, o que fala em língua, não fala aos homens. Está claro? Está entendendo a diferença? Coríntios 14, 2, o que fala em língua, não fala aos homens. Em espírito, fala mistério com Deus. Verso 3, mas o que profetiza, fala aos homens. Então, o que fala em línguas, não fala aos homens. O que profetiza, fala aos homens. Está claro aí? Amém. Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação. Não é o que eu fiz aqui antes de receber os presentes? Eu estava exortando pastores e a igreja. Ou seja, eu estava profetizando para edificação, exortação e consolação. Quem está entendendo? Versículo 4. O que fala em língua, ele edifica-se a si mesmo. Por isso que eu queria muito falar em línguas. Porque eu já tinha lido Coríntios 14, 4, que o que fala em língua, ele se torna forte. Ele edifica-se a si mesmo. É importante falar em línguas. Paulo ensina sobre falar em línguas, orar em línguas e cantar em línguas, que ele chama de cantar no Espírito. O que é orar no Espírito?
Orar em línguas. O que é cantar no Espírito? É cantar em línguas. Dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Eu vou bem devagarzinho para todos entenderem o que é uma igreja espiritual. Não é só falar em línguas. Não é só profetizar. Atentem para o final, a conclusão da ministração, quando eu fizer o final. Atentem como que eu vou terminar, com qual palavra. A igreja espiritual não é a igreja que fala em língua, e nem a igreja que profetiza. A igreja espiritual, versículo 3, é o que edifica, exorta e consola os homens. Senão não tem sentido falar em línguas e profetizar, se não for para a edificação. Quem está entendendo? Porque falar em línguas e profetizar não é para o bel prazer, não é para se sentir, para se achar, não. Falar em línguas e profetizar, versículo 3, o objetivo é edificar, exortar e consolar. Então a igreja, quando recebe profecias, e o que é profetizar? Se não exortar, edificar e consolar. Quando a igreja recebe profecias, ela é, verso 3, olha lá, verso 3, ela é edificada, exortada e consolada. Edificada pela graça sois salvos. Isso é uma edificação. Exortada, 1 Timóteo 4, o Espírito Santo me diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, tome cuidado com Himeneu e Fileto. Isso é exortado. Isso é através de profecia. Consolado, 1 Tessalonicenses 4, não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu, ressurgiu, assim também cremos que os... Então você... Tessalonicenses 4,18, portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então a igreja de Cristo, através dos 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, Efésios 4,11, a igreja de Cristo, através dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, Coríntios 14,3, ela é edificada, ela é exortada e ela é consolada através dos 5 ministérios que Deus colocou na igreja. Quem está entendendo? Efésios 4,11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Profetas não é para sair por aí fazendo profetadas, hein? Profetas são homens ou mulheres, no feminino é profetisa, que se fala, no masculino profeta, é igual sacerdote, sacerdotisa. Profetas são homens ou mulheres que recebeu uma unção. Profeta é diferente de profetizar. Coríntios 14, todos podereis profetizar. Coríntios 12, 28, mas a uns ele pôs como profeta. Então profeta é uma coisa, profetizar é outra, quem está entendendo? O profeta é um homem ou uma mulher ungido, recebeu a unção de Deus para exercer um ministério de profeta, que é o ministério de trazer a revelação da palavra. Não é falar com quem o Joãozinho vai casar. Isso não é ser profeta, e isso não é profetizar. Profeta é um homem ou uma mulher que recebeu uma unção específica de Deus para trazer a revelação da palavra de Deus. O profeta, ele tem essa unção, ele tem esse discernimento, ele tem esse dom de trazer a revelação da palavra, além da letra. Muitos só vê a letra, e outros nem a letra. Porque quantas vezes vocês leram Hebreus 2 e nunca viu o verso 14 que diz que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus? Quantas vezes você leu isso? E quantas vezes você leu Efésios 2,8? Quantas vezes você leu o livro de Efésios e não entendeu que pela graça é salvo? Faltava o quê? A revelação da palavra. O profeta tem o dom de trazer essa revelação, esse entendimento. Então vamos separar as coisas. Coríntios 14, 2. O que fala em língua não fala aos homens.
Verso 3, mas o que profetiza fala aos homens. Está claro? Imagina Paulo aqui entre nós. Olha o verso 2. Imagina Paulo. Coríntios 14, 2. O que fala em língua não fala aos homens. Verso 3. O que profetiza fala aos homens. Consegue imaginar Paulo explicando isso para a igreja? Está escrito, é o que eu estou fazendo. Ele não está aqui, eu estou no lugar dele. Por quê? Porque ele disse, eu pus o fundamento e outro edifica. O que eu estou fazendo? Edificando sobre o fundamento que Paulo colocou. Quem recebe? Amém. Pode aplaudir o Senhor. Porque aqui a Bíblia se cumpre à risca. Verso 4, Coríntios 14, 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. Paulo está mostrando a diferença de falar em línguas e profetizar. Verso 4, o que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então Paulo está falando de duas coisas diferentes. Levante um dedo e diga, uma coisa é falar em línguas. Outro dedo, outra coisa é profetizar. Assim, o que fala em língua edifica-se a si mesmo. O que profetiza, faz assim, edifica a igreja. A igreja tem dois meios de ser edificada. Edificada quer dizer fundamentada, alicerçada. Dois meios. Como? Através da profecia, verso 3, que profetiza, edifica, e através dos profetas, que traz a revelação. Então esteja onde você estiver, presencialmente aqui ou online. Se você está entendendo, é um sinal que você está recebendo a revelação de um profeta. Então, quando a revelação é... E o que é a revelação? Se não entender a palavra de Deus. As pessoas pensam que revelação é algo do além. Não é algo do além. Se você já entendeu que pela graça você é salvo, então você recebeu uma revelação. Se você entendeu, visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, Jesus não morreu na cruz? Hebreus 2,14, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Nossa, então quando Jesus morreu, isso, pela sua morte ele aniquilou o diabo. Eu sabia que não era diabo coisa nenhuma. Quando você começa a entender, é a hora que você está recebendo a pura revelação da palavra de Deus. Ao passo que você já leu 500 vezes e não entendeu nada, então não recebeu nenhuma revelação. E quantos aqui, antes da graça do apostolado, quantos aqui lia a Bíblia e não entendia? Quantos? Levanta. Quem lia e não entendia? Não entende, lia e não entendia. Porque não te era não era revelado. Diga assim, e por que não era revelado? Porque só é revelado através do apostolado. Perceba que quando você começou a receber o apostolado, você começou a entender. Não é? Presta atenção. Pense em você antes de ouvir a graça. Lembra como você era no sistema? Atribuindo tudo ao diabo. O diabo, não sei o que, isso é o diabo. O demônio, o inimigo. Pensa você como você era antes. Quando você começou a ouvir a graça, você começou a entender. Isso quer dizer o quê? É bom você escrever. A graça só é revelada através do apostolado. Diga, por quê? Porque Paulo disse, eu pus o fundamento e outro edifica. Paulo não está aqui, eu estou. Você não ouve Paulo, você ouve a mim. Mas ouvindo a mim, eu ouvi Paulo, porque eu sou imitador de Paulo. Está entendendo o que eu estou falando? A igreja espiritual, verso 4. O que fala em língua, Coríntios 14, 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Estão entendendo? Amém. Versículo 5.
Paulo falando, eu gostaria que todos vós falasseis em línguas. É fácil saber e entender por quê, né? É porque no verso 4, quem fala em línguas? Então ele falou, eu gostaria que todos vocês falassem línguas, porque se todos falarem línguas, todos vão ser... Está vendo? E aí não vai ter mais crente galinha da Angola. Conhece o crente galinha da Angola? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Capote, vocês falam, né? Não é capote? Quem é que fala capote? Tem mais um nome fora o capote, né? Cocá? Não é cocá que fala? Guiné? É, então. Mas na verdade é o crente galinha da Angola, é o que está sempre fraco. Quando Joel disse, diga ao fraco, eu sou forte. Na verdade não é para existir crente fraco, porque o Criador dos céus e da terra está dentro de você. Tudo você pode naquele que te fortalece. Vocês sabem que o Espírito Santo fala comigo, né? Quem tem certeza disso? Sabe o que ele me disse a semana passada? Tem caneta aí? Estou esperando você pegar a caneta. Sabe o que ele me disse semana passada? Não peça oração, vírgula, ore. Você não percebeu que eu não crio ninguém mal nesse ministério? Você não percebeu que eu não fico carregando ninguém no colo? Você não percebeu que eu não faço bolo para ninguém? Mas eu ensino a fazer o bolo. Mas se você não fizer, eu não posso fazer nada. Não é para você viver pedindo oração para as pessoas. Paulo disse, sede meus imitadores. Vê se ele vivia pedindo oração. Filipenses 4, ele disse, eu aprendi em toda e qualquer situação. Eu sei passar dificuldade, eu sei ter abundância, eu sei ter alegria, eu sei chorar com os que choram, eu sei... Então Paulo aprendeu, não é para você ficar vivendo, pedindo oração para as pessoas. É para você orar. Porque Hebreus diz, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, todos temos acesso ao Pai. Por que você vai pedir oração para alguém se você pode ir direto falar com o chefe? Por que você vai falar com o office boy? Quem é o office boy? Na empresa não manda nada. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu sangue. Ambos, judeu e gentil, temos acesso ao Pai. Mas se eu posso ir ao Pai, Senhor, Filipenses 4, em tudo seja conhecido diante de Deus vossas petições, orações, se eu posso, por que eu vou lá? Irmão, eu estou passando uma, irmão, irmão, vai orando aí, irmão, para com isso, abençoado. Você tem acesso a Deus a hora que você quiser, 25 horas por dia, sem te contar que Ele habita em você. Amém? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com Romanos 8. Não é para você viver pedindo oração. Uma coisa é alguém falar, irmãos, vamos orar aqui agora, vamos levantar. Aí é diferente. Não é para você ficar vivendo pedindo oração para as pessoas. É para você orar. É para você falar com Deus. Tem intimidade com Deus? Senhor, oh meu Deus, oh, é para você falar com Deus, não é para você encostar em ninguém. O justo vive pela sua fé. Não dependa de ninguém. Coríntios 14, versículo 5. Eu gostaria, Paulo falando, que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis.
O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete. Ao objetivo, tanto de profetizar como falar em línguas, para que a igreja receba edificação. Tem caneta aí? Você fala em línguas, você profetiza, tem vários dons. Se não for para a edificação da igreja, não está valendo para nada. Escapou. Não era para falar isso aí, escapou. É isso aí mesmo. Se você fala em línguas, se você ora, você pode fazer o que você quiser. Se não for para edificar a igreja. Mas Paulo não disse que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Sim, mas não é agora. Isso é no seu dia a dia, na sua casa, na sua vida. Edifica-se a si mesmo na sua vida pessoal, na sua devocional. Aí edifica-se a si mesmo. Mas quando a eclésia, quando a igreja se reúne, tudo tem que ser para a edificação da igreja. Tá claro? O que o Espírito Santo está falando? Que o objetivo é a igreja ser. O objetivo é a igreja ser. Esse é o objetivo. Eu vou falar o que Deus está mandando. Vou falar, hein? Se eu está mandando falar, vou falar. Eu vou falar o que Ele está mandando falar aqui. Uma vez uma irmã chegou até mim. Pode falar assim, as claras? Nossa. Está me jogando na fogueira. Pode amenizar um pouquinho? Se eu vou falar o que ele está mandando falar, vai dar zica. Vai que ela está assistindo aí. Hã? Uma vez uma irmã chegou até mim, eu estou enrolando aqui porque eu não consigo falar. Ai, como é que eu falo isso, hein? Ai, como é que eu falo isso aí? Uma vez uma irmã chegou até mim e ficou me rodeando igual peru e não falava nada. Pode falar? E a irmã não falava nada, e não falava nada, e não falou nada, e não falou nada. E gesticulou e não falou nada. Aí no outro dia ela... E aí, apóstolo, como é que foi? Você entendeu? Eu falei o quê? Não, ontem, quando eu não posso falar. Eu ainda fiquei enrolando lá e não falei nada. Falei, eu não entendi, você não falou nada, como é que eu vou entender? Ah, mas você não é um profeta? Você não entendeu? Falei, irmã, Romanos 10, 17. A fé, o entendimento vem por ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Eu só entendo o que eu ouço. Você não falou nada. Eu pensei que você... como é que eu vou entender se você não falou nada? Quem está entendendo? Eu entendo o que falar. Pastor, 2 mais 2 são 4. Entendeu? Entendi. Mas ficou me rodeando igual um peru. Ficou... Eu não posso falar. E não falou nada. Falar. Graça e paz. Abençoado. Olha, está escrito. Não falou nada. Mas, pastor, uma coisa é certa. Para a edificação da igreja. Eu vou falar. Não, eu vou falar. Uma irmã chegou até mim uma vez, ficou me rodeando igual peru e ficou só chiando. Aí chegou no outro dia, e aí, pastor, você entendeu? Não. Você não entendeu? Não, você não falou nada, como que eu vou entender? Eu pensei, mas você pensou que você não falou nada. Quem está entendendo? A igreja só é edificada
com palavras pronunciáveis. A fé vem pelo ouvir. O entendimento vem pelo ouvir. Quando você ouve Coríntios 14:3, o que profetiza, fala. Olha o verso 3. O que profetiza, fala. Em inglês, speak. O que profetiza, fala. Não adianta você pensar que está profetizando, mas não falou nada. Não tem como entender. Ficou claro? Porque o que profetiza, o que profetiza, quem está entendendo? Não é assim não, irmão. Não é assim não, irmão. Não é assim não, irmão. O assunto é a igreja espiritual. O negócio é intelecto. Romanos 12. Culto racional. Como é que você vai entender se eu não falar? Você imagina um culto começar aqui? Ó, o culto vai começar, hein? Eu vou saudar a igreja e vou começar o culto. Vou saudar a igreja. Shhh. Agora eu vou pregar. Entendeu? É isso que eu estou falando. Em Romanos 12, Paulo diz que devemos apresentar nossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional. Você está entendendo o que eu estou falando? Irmã, só tem como entender se você falar. Não se entende gesto. Não se entende movimentos. Se entende o que se fala. Verso 3. O que profetiza, fala. Quando falar, vai se entender se... 1 Pedro 4,11. Falar segundo a palavra de Deus. É isso que é profetizar. Não espere que alguém vai entender alguma coisa se você não falou, porque não tem como entender. E a mulher disse, mas você não é profeta, podia ser o anjo Gabriel, não tem como entender. Só se entende o que se ouve, só ouve-se falar. Tem algumas pessoas que são espiritual demais, né? São salvo demais, têm o Espírito Santo demais. E na verdade esse demais que é o problema. É o Romanos 12:3, é ir além. Romanos 12:3. Segundo a graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não vá além do que convém saber. O problema é o além. Em graça não existe o salvão e o salvinho, o santão e o santinho. Em graça, Romanos 12, oferecemos a Deus um culto racional. Se você quer que eu entenda, fale. Você precisa entender? Eu tenho que falar. Não adianta eu ficar aqui gesticulando e chiando, que ninguém vai entender nada. Eu penso que nem precisava falar isso. Porque todos somos racionais. Amém? Não tem como entender algo que não se falou. E não cobre de ninguém como a mulher me cobrou. Mas você não entendeu? Claro que eu não entendi, você não falou nada. Como é que eu vou entender? Eu pensei que você... Pensou o quê, rapaz? De pensar morrer um burro, como dizia o outro. Como é que eu vou entender se você não falou? Dá um sinal quem está entendendo falando. A igreja espiritual, o que fala em língua, fala a Deus. O que profetiza, fala aos homens. O negócio é racional. Não adianta, você entendeu? Não. Mas eu pensei que você... Mas pensou o quê? Como é que eu vou entender se você não falou nada? Pela graça, vocês são salvos. Quem entendeu? Porque eu falei e você ouviu. Continuando a ministração em Coríntios 14,
versículo 5. 1 Coríntios 14, verso 5. Eu gostaria que todos vós falassem línguas, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que o que fala em língua. A não ser que também interprete. Mas o que acontece se não interpretar? Aí fica no verso 4. Ele edifica-se a si? Mas então você vai ficar falando em língua aqui na igreja e ninguém é edificado? Você imagina todo mundo falando em línguas? Aí entra algum indouto. Isso é mais para frente que Paulo disse. Né? Vamos falar assim, não estáis loucos? Porque se falar em língua e não interpretar, vão falar o quê? Está todo mundo louco. Oba, está todo mundo louco. Ô grandão, essa é do seu tempo, hein? Silvio Brito, né? Você está percebendo que o objetivo do Espírito Santo é uma igreja adulta? Também em Coríntios 14, verso 20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento, mas adultos. Você não está percebendo que a igreja espiritual, você não está percebendo que o Espírito Santo quer uma igreja adulta, com conhecimento, com sabedoria, com autoridade, com ousadia. Coríntios 14, 20. Não sejais crianças no entendimento. Todos têm que entender o que eu estou falando, porque o que eu estou falando é o apostolado de Paulo, como se ele estivesse aqui. Coríntios 14, verso 5. Eu gostaria que todos vós falassem línguas, mas muito mais que profetizassem, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que haja o quê? A igreja seja o quê? Então diga, o objetivo do Espírito Santo. Qual que é? Que é a igreja? É o quê? Mas a igreja somos? Mas verso 4, se só falar em línguas, a igreja não é edificada. Ele edifica-se assim? Mas e nós? Vamos ficar chupando o dedo? Por isso que é preciso interpretar. Viu ontem? Línguas e interpretação? Aí a igreja é edificada. Todos entendem. Aí todos entendem. Versículo 6, coloca o dedo no verso 6. Coríntios 14, verso 6. Agora, irmãos, tipo assim, irmão, vê se você entende aí, verso 6. Se, é uma suposição que ele está dando. Coríntios 14, 6. Se eu for ter convosco, vou fazer um teatrinho, eu vou ter convosco, tá? Eu vou saudar e depois eu vou pregar, tá? Vou saudar. Agora eu vou pregar. 1h30. Vambora. Alguém foi edificado? Versículo 6. Se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio de fazer você entender Hebreus 2,14, que é a revelação, ou da ciência ou conhecimento? Olha aqui em Isaías, em Colossenses, olha em Efésios, isso é conhecimento. Ou por profecia, verso 3, edificando, exortando, consolando, verso 6, ou da doutrina, pela graça somos salvos. Isso é um dom de Deus. Jesus é o Senhor do Senhor. Isso é doutrina, isso não muda. Então, verso 6. Irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? O que ia aproveitar? Pula lá embaixo, para o versículo 19. Olha a sabedoria de Paulo. Verso 19. Todavia eu. Quem está falando? Todavia eu. Verso 19. Antes, quero falar aonde? E quem é que está aqui hoje? 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento. Então, para aí. 5 palavras? Irmãos, pela graça vocês são salvos.
abençoados em Cristo, porque Deus vos escolheu desde antes da fundação do mundo. Vocês foram justificados em Cristo, e nenhuma condenação há em vocês. 5 palavras com o meu entendimento. Verso 19, todavia eu, antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também servir e instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua. Então não pode falar em língua? Não é isso que ele está falando. Ele está falando no verso 4, que se você orar em língua, você edifica-se a si mesmo. Mas ele fala também sobre a edificação da igreja, se houver interpretação. Não está na igreja? Não está reunida a igreja? Pode falar em línguas o dia inteiro, não tem problema nenhum. Não precisa nem interpretar. Verso 4, porque você está edificando-se a si? Mas se a igreja se reunir e se congregar, para que todos entendam, seja edificado, é preciso que haja interpretação. Para que todos sejam? Entender isso é sinal de uma igreja. O que está tendo aqui nesse momento? Um verdadeiro culto de doutrina. Isso é culto de doutrina. O que é doutrina? Ensino. Culto de doutrina, culto de ensino. Quem está entendendo? Amém. Quem está aprendendo? Amém. Esse é o verdadeiro culto de doutrina. Não é o que a lei faz, é esse aqui. Porque a lei não tem culto de doutrina. Eles têm culto de usos e costumes. Agora que você aceitou Jesus, você mulher não pode mais cortar o cabelo, não pode usar calça comprida, não pode passar. Mas isso é usos e costumes. Agora você, homem, aceitou Jesus, você não pode mais. Mas na Escócia o homem usa saia. Então aqui no Brasil ensina uma coisa, na Escócia outra. Porque lá o homem usa saia. E são costumes. Não é meu costume usar saia. E eu não vou perder a salvação se eu usar saia. Está claro para vocês? Então por que você não usa? Não é meu costume. Está claro? Não tem nenhum mal usar saia, ou você vai escandalizar. Nossa, o pastor de saia. Ah, irmão, pelo amor de Deus, né? Você não vai escandalizar com isso, né? Tem uma saia aí que eu vou pôr agora. Vocês acreditaram, né? Eu só quero que você entenda o que é costume. Ele tem o costume de acordar, tomar um café. O outro tem o costume de acordar, tomar água. O outro tem o costume de não beber, não comer nada. Isso é costume, não tem nada a ver com a salvação. Aquela mulher gosta do cabelo curtinho. Isso é um problema dela. Ninguém tem nada a ver com isso. Não precisa justificar. É porque eu moro em Manaus, é 40. Não tem que justificar nada, irmão. O cabelo é seu, a vida é sua. Você não tem que justificar nada para ninguém. Isso é pessoal. Se gosta do batom vermelho e azul, se de nenhum, isso é pessoal. Está entendendo? A igreja espiritual, ela entende essas coisas. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Espírito Santo que nos ensina direitinho a palavra. E nos faz entender. Vamos para o verso 18. Coríntios 14. 1 Coríntios 14, 18. Olha o que Paulo diz. Dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Então quer dizer que Paulo falava em línguas. E ele ainda, eu dou glória a Deus que eu falo em línguas mais do que todos vós. Mas quando ele disse fala em línguas, não era na hora do culto. Era na devocional, no dia a dia dele. Porque na hora do culto ele disse. Vamos ver aqui o que ele disse? Coríntios 14, versículo 26. Coríntios 14, verso 26. Antes de eu ler. É também preciso que todos entendam a hora, o momento do falar em línguas. Por exemplo, vamos orar
Então você pode falar em línguas à vontade, porque você está falando com Deus, está se edificando. Na pregação agora, se alguém começar a falar em línguas, eu vou te dar um tempinho para você interpretar. Porque eu estou pregando, falando com entendimento, você vai começar a falar em línguas e ninguém entende nada. Aí a igreja não é? Eu vou fazer igual a irmão. Eu vou mandar você parar, irmão, porque eu estou pregando agora. A igreja está sendo? Então, se você começar a falar em línguas, onde você estiver, eu vou te dar um tempinho, porque eu respeito o Espírito Santo. Mas o tempinho não é 2h30, tá? Tempinho. Vocês viram ontem. Cadê a Sebastiana? Cadê a Sebastiana? Não está aqui? Aqui é a Sebastiana. Ontem ela falou em línguas, o Espírito Santo veio sobre mim para interpretar. Então é um momento. Está entendendo? É um momento. Se na hora da pregação... Mas ontem não tinha ninguém pregando? Era um louvor? Era uma ministração espontânea? Então todos podem falar em línguas. Não precisa nem interpretar. Porque é um momento de adoração. Mas na pregação, se você começar a falar em língua, eu vou dar um tempinho para você interpretar. Ou se alguém tem o dom de interpretação. Porque se você não interpretar e ninguém interpretar, o que Paulo diz? Esteja calado. E fale consigo mesmo e com Deus. Só quem está entendendo? Amém. Entender isso é uma igreja espiritual. Não vai virar bagunça não, irmão. Entendeu? Não pode virar bagunça. Não pode. Continua o texto. Coríntios 14, verso 26 agora. 26. Olha o que Paulo fala a respeito do culto, hein? Coríntios 14, 26. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis? Nós estamos? Reunidos. Então ele está falando do culto. Está claro ou não está claro? Amém. Coríntios 14, 26. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós? 26. Que estão reunidos. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Revelação não é você se levantar aí dizendo com quem a Maria vai casar, hein? Tá claro, irmãos? Amém. Quando Paulo fala revelação, ele diz respeito à revelação da palavra. Tá claro ou não tá claro? Diferente de alguns lugares, né? Tem lugar que vira até bagunça, né? Eu já vi lugares que... Engraçado esse Espírito Santo de alguns lugares, né? Onde a pessoa se levanta e o pregador que está com a palavra, com a unção, com a direção, tem que parar de pregar. Parece que eu vi um versículo aqui, no versículo aqui, ó, verso 33. Deus não é Deus de confusão. O que isso quer dizer? Deus não vai dar direção para um pregador, para um pastor, e vai dar outra direção para outra pessoa. E não vai dar outra direção para 3, para 4, para 5, para 6. Porque Deus não é Deus de confusão. Está claro ou não está claro? Entender essas coisas é uma igreja espiritual. 26. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua. Quem tem língua aí, mostra a língua. Não é essa língua que ele está falando, pessoal. Pelo amor de Deus, não é essa língua que ele está... Quando ele diz tem língua, é claro que você tem língua, eu estou vendo. Não é essa língua que ele está falando. Quando ele diz tem língua, ele está falando sobre língua estranha. Está claro? Então, quando falar tem revelação, tem língua, não é para você fazer isso. Porque não é dessa língua que ele está falando. Dá um sinal que entendeu. 26, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Olha essa doutrina. Faça-se tudo para edificação. Tudo o que? 26, vai salmodiar? Senhor meu Deus, te amo de todo o meu coração, Senhor, eu te louvarei, ó Rei dos Reis, Senhor dos Reis. Eu estou salmodiando.
Cada um de vós, um tem salmo, é isso que é salmodiar. Um tem salmo, o outro tem doutrina. Está escrito, o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. De fato, de verdade, Jesus recebeu um nome acima de todo nome, para que ao nome de... Isso é doutrina. Um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem revelação. Para mim, a maior revelação da Bíblia é 2 Coríntios 5,19. Falei. Para mim, a maior revelação da Bíblia é 2 Coríntios 5,19. Por quê? Quando Paulo diz, uma frase, pastor, para mim, da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, para mim é a maior. Sabe o que Paulo diz? Deus estava em Cristo. Só se não te foi revelado, irmão. Deixa curtir dentro de você. Sabe Deus? No princípio criou Deus o céu. Sabe Deus? Então, Ele estava em Cristo. Fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Isso é revelação. Isso é revelação. Não é falar que o Joãozinho vai casar com a Maria. Tá claro? Isso é revelação. De Gênesis, Apocalipse, ninguém falou isso, ninguém sabia disso. O primeiro a falar e o único a falar foi o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo. Olha para a cruz. Paulo não estava lá no dia, porque ele era um perseguidor, mas em espírito, ele olhou, ele viu Jesus na cruz. Ele viu Jesus na cruz, entregando o seu espírito. Está consumado. E expirou. Paulo viu Jesus na cruz, ele olhou para a cruz e ele entendeu espiritualmente. Agora os homens estão salvos, porque quando ele morreu, Deus, que criou os céus e a terra, estava nele salvando, justificando, reconciliando, abençoando, santificando. Deus estava em Cristo. Para mim, a maior revelação da Bíblia. Você está entendendo, irmão, a profundidade dessa frase? Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Ele estava em Cristo. Você está entendendo isso aí, irmão? Você está entendendo isso aí? O Deus que criou os céus e a terra, o mar, Ele estava em Cristo, lá na cruz, salvando, reconciliando, justificando. Agora você entende porque Jesus disse tudo está? Porque Deus estava em Cristo. É impossível você entrar na palavra junto com o Espírito Santo e não afetar até a carne, o emocional. É impossível. O MGA tem um dom de entrar na palavra e viver a palavra e trazê-la para os dias de hoje. Sabe, irmãos, eu leio a Bíblia, parece que foi escrito hoje de manhã. Por exemplo, pela graça sois salvos. Isso já tem mais de 2000 anos, irmão. Parece que está fresquinho, está novinho. Parece que escreveu hoje de manhã. Coríntios 14. Vocês estão vendo o que é pregar? Eu falei isso de manhã. Vocês estão vendo o que é pregar, ensinar, ministrar junto com o Espírito Santo? Não é diferente de ler a Bíblia? De apenas ler a Bíblia? Você está vendo o que é você fazer junto com Ele? Você tem que estar com Ele.
Você não pode deixar ele longe e você ficar só lendo a Bíblia. Você tem que estar junto com ele para cantar, para tocar, para orar, para pregar, para exortar. Você tem que estar junto com ele. Porque se você estiver com ele... Agora eu entendo porque o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falaram assim, ó rei, nós não vamos adorar sua estátua. Eu gosto da frase, se Deus nos livrar, amém. E se ele não livrar, ó rei, saiba que nós não vamos... Mas que autoridade fala isso, irmão? Você vai ser lançado na fornalha e falar isso? Os crentes que eu conheço, não, tá bom, rei, tá bom. Oh, cadê a estátua? Você é louco, rapaz? Aí vão embora falando assim, você é louco, você acha que eu vou morrer? Eu tenho família para criar, você acha que eu vou morrer? Esses são os crentes que eu conheço. Acaba o culto? Que é isso que eu vou ser lançado na fornalha? Que semana que vem tem uma viagem para a praia, eu vou ser lançado na fornalha hoje? Os verdadeiros crentes, não vamos adorar sua estátua. Se Deus nos livrar, e Ele tem poder para livrar, porque Ele é poderoso para fazer além, mas se Ele não livrar, não vamos adorar. Sabe o que é isso? Convicção espiritual. João Batista tinha isso. O que você quer? Eu quero que traga a cabeça de João Batista, cortar a cabeça dele. Ele tinha convicção espiritual. Sadraque, Mesaque tinha convicção. Daniel tinha convicção. Davi, quer que eu fale de quem? De todos da Bíblia? Esses são os verdadeiros crentes. Hebreus 6, sejais imitadores dos que pela fé e paciência receberam as promessas de Deus. É por isso que eu leio a Bíblia, para aprender com eles. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que eu leio a Bíblia, para aprender com eles. Então quer dizer que eles falaram, então vou falar também. Pode jogar na fornalha, não estou nem aí. Não é soberba, não é orgulho. É o que Jó disse, eu sei em quem eu tenho crido. Cadê a Sebastiana? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Vamos terminar. 1 Coríntios 14, versículo 20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento, mas sede crianças na malícia. Tem coisa mais feia que crente malicioso, não? Ô irmão, você vai lá. Ah, pastor, pode deixar que eu vou. Tá bom então, graças a Deus. Tá bom que eu vou. Está pensando que é o quê? Isso é malícia. Tem coisa mais feia que crente malicioso. Que malícia é carne. E os que estão na carne, Romanos 8, não podem agradar a Deus. Não tem coisa mais feia que crente malicioso. Sabe o que é malicioso? Malandro, velhaco. Dá uma de besta, finge que está ouvindo. Finge que está entendendo. Paulo disse aos Colossenses, não servis os seus senhores só de aparência. Não tem coisa mais feia que crente malicioso. Quem está entendendo? Amém. A igreja espiritual entende isso. Crente não pode ser malicioso. Sejais o vosso ser sim, sim, não, não. Se tem uma coisa feia, é crente velhaco, crente malandro. Isso é muito feio para um crente. Vós sois o sal da terra. A diferença da terra, é isso que ele está falando. A luz do mundo. Os ímpios não têm luz, vocês têm luz. Vocês não podem ser igual aos ímpios. O ímpio é malicioso. O ímpio é velhaco. O ímpio é safado. O ímpio é canalha. O ímpio é malandro. Mas vós sois o sal da terra, a luz que o mundo está esperando para uma vida melhor é vocês. Tem que ser diferente. Para ser velhaco igual o ímpio, não precisa ler a Bíblia nem congregar em igreja nenhuma. Não é? Para ser velhaco, malandro igual o ímpio, não precisa ler a Bíblia. Porque o ímpio não lê a Bíblia, ele é malandro velhaco.
Um crente não pode ser assim. Quem recebe, diga amém. Terminando, Coríntios 14, versículo 32. A igreja espiritual entende isso. Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que isso quer dizer? Leu 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que isso quer dizer? Que por mais cheio do Espírito Santo que eu esteja, eu sempre estarei consciente. Tem lugares por aí, chutam a cadeira, quebra os instrumentos, dá um murro no irmão, dá um soco, é porque eu estava cheio do Espírito Santo. Pelo visto, ele que estava cheio de você. A igreja espiritual é uma igreja que entende. É uma igreja madura. Está claro? É porque alguns dizem que está cheio do Espírito Santo, mas eu acho que o Espírito Santo está cheio deles. A verdade é essa. 32. Diga comigo. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Você consegue entender isso? Não vai fazer coisa errada e jogar no Espírito Santo, hein? Amém? Amém. Eu dei um soco nele porque eu estava cheio do Espírito Santo. Vai ficar meio difícil você falar isso para um juiz, né? Eu dei uma facada nele porque eu estava cheio do Espírito Santo. Então não vai jogar no Espírito Santo. Tem crente que joga no diabo, né? Porque o diabo... Você não vai jogar no Espírito Santo. Está entendendo o que eu estou falando? Diga, os espíritos dos profetas estão submissos, sujeitos aos próprios profetas. Olhem para mim, o que isso quer dizer? Tem caneta aí? O profeta, ou aquele que está cheio do Espírito Santo, é como um freio de mão. Ele pode soltar o freio de mão, como ele pode puxar um pouquinho, como ele pode puxar tudo. Ah, mas Deus não é poder. Então, mas se ele puxar tudo não vai ter jeito, porque é Deus. Então ele vai ter que soltar um pouquinho. Dependendo do lugar que ele está. Ou você vai começar a falar em línguas dentro do trem, no metrô lotado. E todo mundo vai te chamar de louco. Já pensou você ficar rodando dentro do metrô lotado, dentro do avião, dando soco, todo mundo tá... Prende ele! Não, estou cheio do Espírito Santo. Dentro do trem? Por isso que está escrito que os espíritos dos profetas, a igreja espiritual entende isso. Dá um sinal quem está entendendo. Pode aplaudir o Senhor. Estou terminando, hein? Vamos lá para o versículo 39 para encerrar. 1 Coríntios 14, um breve resumo, né? 1 Coríntios 14, 39. Ah, pastor, então eu não posso falar em línguas? Eu falei isso, igreja? Não. Paulo falou isso, que não pode falar em línguas? Não, Paulo está nos doutrinando, nos ensinando. Amém? Ele não está proibindo, tanto no 39, para terminar, Coríntios 14, 39. Vem, Sara, por favor. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, verso 3, que é falar aos homens para edificação, exortação e consolação. Não esqueci não, hein? Eu estou lendo 39, mas estou ligado no 3. Pegou? Alô? Eu estou lendo o verso 39, mas eu estou lembrando do verso 3. Vamos ver se vocês estão espertos aí. 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo o quê? E o que é profetizar? Verso 3. É falar aos homens para edificação, exortação e consolação. Dá um sinal só quem entendeu.
Você viu do verso 3 foi por 3? Do 39, você percebeu? Do 39 foi para o 3. Você tem que ler. Eu preguei esses dias aqui, ó. Você lê, você entende o que você lê? Você entende? 39, 3, você tem que juntar. 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas, porque no verso 2 Paulo diz que quem fala em línguas, em espírito fala mistério. Mas 40, não vai proibir falar em línguas, mas faça-se tudo como? Com decência e ordem. Diga, por quê, pastor? Por causa do verso 32. Diga, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próximos profetas. 33, porque Deus não é Deus de... 40, faça-se tudo com decência. Com decência. Ficou claro? Aplaude ao Senhor então, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, por favor. Os pastores conseguem fazer um agradecimento a Deus no máximo de 1 minuto cada um? Se conseguir, eu passo o microfone. Não pode ser 5 minutos cada um, senão o culto vai terminar às 4 da manhã. Vem aqui os pastores, por favor. Vem aqui, por favor. Vem aqui os pastores. Fica aqui de frente para a igreja. Não pode ser mais que 1 minuto, hein? Senhor, graças te dou, blá, 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 blá. Amém. Tá bom? Fechem os olhos da igreja. É um momento profético. No máximo 1 minuto cada um, agradecendo a Deus por esse mover de 28 anos em graça. Por favor. Senhor, eu agradeço a Ti, Senhor, por estar aqui nesse mover de 28 anos em graça, por ter chegado aqui. Amém. Graça e paz a toda a igreja aqui em Santo André e no YouTube. Eu quero agradecer a Deus por fazer parte desses 28 anos e aqui representando o MGA Pernambuco com a pastora Simone. E graças a Deus por tudo que Ele tem feito nesse mover durante esse tempo. Também quero agradecer à igreja, a todos que estão aqui, por fazer parte também e juntos nesses 28 anos estar comemorando com alegria essa graça que nos foi revelada, esse mistério que não é mais oculto a nós. E como Paulo diz, os gentios ouvindo isso se alegraram e glorificavam a palavra do Senhor. Amém? Graça e paz, amada igreja. Dou glória a Deus por esse momento, por esse mover, porque o MGA, ele não é uma igreja, ele é um mover de Deus na terra. E nós damos glória a Deus, porque esse ministério foi revelado a nós. Nós damos glória a Deus pela vida do amado apóstolo, da amada pastora Sueli. O apóstolo, tendo toda essa sabedoria, toda essa revelação, ele tem trazido, tem nos deixado entender esses mistérios que até então estavam ocultos. Graças nós damos, Senhor Deus, por esses 28 anos dessa tão maravilhosa graça, porque hoje nós sabemos a nossa atual posição diante de Deus. Glória a Deus. Senhor, graças te damos por cada um que se faz presente aqui presencialmente e aqueles que nos acompanham online, Senhor. Graças a Deus, Senhor, pelos esses 28 anos em graça. MGA, um ministério sério para pessoas sérias que levam a sério a palavra de Deus. Amado Deus bendito, nós agradecemos, Senhor, por estes 28 anos de ministério, que nós saímos renovados daqui, transformados, porque o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo estava sobre nós
e nós recebemos muitas bênçãos, o apostolado, em nome de Jesus. Amém. Pai, graças te dou, ó Deus, por este mover. Graças te dou pela vida do nosso apóstolo Marcos Gomes, pastor da Sueli. E estamos saindo daqui, Deus, edificados, cheios do teu Espírito Santo. E sabemos, Pai, que o mover continua. Nós vamos voltar para as nossas casas, sabendo que o mover continua sobre nossas vidas. Pai, eu dou graças a Deus por tudo o que tem acontecido nesses 3 dias nas nossas vidas, como os pastores, como os membros que estão aqui, todos receberam uma porção dobrada do Espírito de Deus. A unção tremenda nesses 3 dias vai servir para a gente edificar várias e várias outras vidas lá em São José, em Sorocaba, em todas as cidades, Paraná, Pernambuco, em todos os lugares. Então eu agradeço do fundo do meu coração tudo que acontecido, vocês fizeram pela gente aqui, pelo almoço, pelo café, pelo carinho, pelo amor de vocês por nós. Tudo isso foi graças a Deus. Eu agradeço a Deus por isso. Amém, Jesus. Senhor, a tua palavra diz: em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Então estamos te agradecendo por esses 28 anos em graça. Senhor, que o Senhor colocou aqui na terra, Senhor, um profeta para nos, Senhor, direcionar, Senhor, na tua palavra. Então, Senhor Jesus, toma o MGA nas tuas mãos. E, Senhor Jesus, que os teus anjos, Senhor, nos guie, Senhor, o nosso local, Senhor Jesus. Senhor, nós viemos de lugares muito longe, mas Tu é Deus de perto e Deus de longe. E hoje te agradecemos. Hoje eu te agradeço, porque Tu usou a boca do meu esposo para dizer que ali eu receberia a cura. E aqui eu estou declarando a cura, Senhor Jesus, que Tu fez na minha vida nesse lugar, pela unção do Espírito Santo, pela vida do pastor, Senhor Jesus, Marco Gomes, da pastora Sueli e de todos os pastores, todos os membros de todos os lugares. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Senhor, eu te reconheço em minha vida. Eu te reconheço em cada pastor que está aqui, porque foi o Senhor que chamou e levantou. Eu te reconheço na vida de cada um que está aqui agora. Os que estiveram ontem, os que estiveram hoje de manhã e os que estão online ao vivo em algum lugar da face da terra. Eu te reconheço na vida de cada um e te agradeço, dizendo Ebenezer, por esses 28 anos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. A tua graça nos basta, o Senhor ter nos salvado, nos abençoado em Cristo, nos libertado da lei, do sistema, dos rudimentos e das obras mortas. Sim, Senhor, em tudo te damos graças e te reconhecemos em nossas vidas, nesta igreja e neste ministério. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou. Graças a Deus. E em graça agora estou. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou. E em graça agora estou. Com a alma. Louve a Deus. Espírito de gratidão. E em graça agora
agora estou com a alma. E em graça agora estou. Mais forte, mais bonito. E em graça agora estou. Mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua presença. E em graça agora estou. Levante as mãos. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou. E em graça. E em graça agora estou. A última. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou. Anjos em seu favor. Anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou. E em graça agora estou. Obrigado, Senhor, por esses dias. Fechem os olhos. Hebreus 12:28 diz: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça firmemente, pela qual servimos a Deus com reverência e santo temor. Aleluia, Deus. Isaías 55:12 diz: com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Aleluia, eu creio, Deus. O Salmo 107 diz: ao seu povo Deus faz sair com ouro e prata, e entre eles não houve nenhum enfermo. Como Paulo disse para os coríntios, eu digo para todos vocês: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Nosso próximo mover nacional, junho de 2027. Estamos em 25, 26, 27, onde estaremos celebrando 30 anos em graça. Daqui 2 anos. Eu nasci. Dá um abraço no seu irmão. Glória do Senhor, predestinado estou. Anjos em seu favor. em anjos em meu favor, eu nasci. Não saiam ainda. Segundo a vontade de Deus, Só abraça o seu irmão, mas não saia ainda. reconciliou. E em graça agora estou. Em graça agora estou.
revelado algo. E o irmão me ligou hoje, me chamou e me deu a revelação que foi dado a ele. Hoje. Lá de Portugal ele me chamou. E vamos fazer isso agora em alguns minutos só. Preste muita atenção no que eu vou falar. Foi revelado algo a ele, e ele me chamou hoje à tarde e me passou a revelação que Deus deu. Eu vou aproveitar cada um que está aí. Olha para mim, do lado direito, a Rosália, a El, o Carlos, os que estão do lado direito aqui, os primeiros aqui e os primeiros do lado esquerdo aqui. Vocês estão entendendo? Só os primeiros de cada ponta, os primeiros de cada ponta vai se levantar. Os do lado direito vão ficar assim para a parede, empurrando a parede, e os do lado esquerdo vão ficar assim, num gesto, empurrando a parede para lá, porque foi revelado a ele que vai precisar de um lugar muito maior para receber o seu. Então, Regina, cada um que está aqui no primeiro, se levante e fique de assim, por alguns instantes. Ó. Com as duas mãos. Cada um. Fechem seus olhos. Cada um. Luiz, por favor, Luiz, rapidinho. Não é brincadeira não, é sério o negócio. Por favor. Só os primeiros. E os do lado esquerdo também. Os primeiros. Coloque as duas mãos na parede, por favor. O negócio é sério. Não estou brincando não. Glória a Deus. Os pastores. Os que estão assim. Senhor meu Deus e meu Pai, alargue as fronteiras deste ministério. Haja mais espaço para o seu povo se achegar para receber a verdade da graça e do apostolado. Haja mais espaço, porque estão vindo muitas ovelhas para receber esta graça e este apostolado. Empurrem as paredes para o lado esquerdo e empurrem as paredes para o lado direito, porque tem muitas ovelhas vindo e elas precisam estar aqui conosco para receber essas verdades, essa graça e esse apostolado. Manifesta a tua glória, Senhor. Ó Deus, que ouve as orações, porque o teu povo é grande e é sedento pela verdade da tua palavra. Manifesta a tua glória, Senhor, e abra essas paredes. Abra-se, Senhor, para que receba teu povo que já está preparado, que já foi escolhido e predestinado para receber a sua graça e esse apostolado. Assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vocês nas paredes digam amém. Amém. E amém. Assim vai ser. Obrigado por todos. Daqui 2 anos, em junho de 2027, estaremos celebrando 30 anos em graça. Será o próximo mover. A data vai ser dita depois. O ministério faz aniversário em junho. Então, em março, 28 anos. Daqui 2 anos, nós estaremos celebrando 30 anos de ministério em graça. Amém? Abençoados, eu não poderia deixar de não agradecer todos que participaram deste mover. Amém? Eu não vou citar nomes, porque senão eu posso esquecer, mas desde a equipe lá da cozinha
de todos que vieram até aqui embaixo, abençoado. Cada um que se moveu a fazer qualquer coisa aqui dentro. Eu quero agradecer vocês. Então, lá da cozinha até o altar. Todos, sem exceção. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus te dê muito em dobro, abençoado. Muito, muito. Meu coração é muito grato a Deus por vocês. Eu tenho uma equipe maravilhosa que faz tudo, abençoado. Tudo. Graças a Deus por esta família MGA. Amém? Pastores, tudo, Maria, todo mundo. Amém, abençoados? Amém. E eu fui presenteada, a igreja foi presenteada, pastor, com essa nossa equipe agora, desses jovens, glória a Deus, trabalharam incansados. Estão aqui. Olha o bolo que lindo, obras da mão da Jovita. Parabéns, mais uma vez. Amém, olha, está aqui, o MGA está aqui, o MGA está aqui, o MGA está em todos os lugares, o MGA está em você. Amém? Uma festa muito maravilhosa. Vamos terminar e encerrar com a sua melhor salva de palmas, reconhecendo a Deus em nosso meio. Até daqui 2 anos. Podem servir, pode servir. Deve ter 2 ou 3 no máximo. Agenda, quem precisar depois, adquira na livraria. Tem alguns livros lá também, quem não tem ainda, adquira na livraria. E assim encerramos o mover de 28 anos em graça, dizendo graças a Deus, graças a Deus. Um dia nós estaremos assim, da glória, não é? Deixa eu já dar uma fotinha de cá. Jovita apareceu, glória a Deus. Bandejas! Apesar que eu fui lá tirar foto deles, né?